Só que a minha teacher esqueceu de mudar, colocar meu nome direito. Ah, Entendeu? entendi. Não, tudo bem, não tem problema. Se você não conseguir mudar, não tem problema, porque agora eu Uhum. já sei que é você, né? Eu vou tentar ver aqui pra ver se eu consigo mudar. Tá, mas fica tranquilo. Tá. Obrigada. Ô, ô Pedro, você tá me ouvindo bem aí? Tô sim. Hã? Tô sim, Bruno. Beleza, você tá Vamos lá. dormindo, Pedro? Não. Eu vou. Bom, essa, na verdade, é a primeira aula que a gente está fazendo pelo Zoom. E para mim também é um teste, né? Porque até agora eu só tinha participado pelo Zoom, mas não tinha eu aberto nenhuma aula, nenhuma reunião. Então eu vou ver aqui como é que faz para compartilhar a tela com vocês aqui do Lichess, por exemplo. Eu vou mandar mais uma mensagem no grupo para ver se mais alguém vai entrar também. Ô, Pedro, Viviane, vocês conseguem enxergar essa tela aí com um tabuleiro? Sim. Sim. Beleza. Sim. Bom, então é o seguinte, também para mim é um teste, né? Essa primeira aula. E como por enquanto nós temos só vocês dois participando, e o nível de vocês é completamente diferente, né? A Viviane ainda está aprendendo, tivemos pouco tempo, né, para poder aprender o xadrez, e aí veio essa pandemia e não conseguimos aprender mais, né? E o Pedro já vem aí com as aulas de xadrez há muitos anos, né? Então a gente precisa dividir a nossa aula em algumas etapas
Mas para não ficar cansativo e não ficar também chato, porque nós temos 2 horas de aula, né? Então a gente pode conversar um pouco também sobre outros assuntos, pode falar também sobre o xadrez, o que vocês fizeram aí na pandemia, como é que estão os estudos na escola, esse tipo de coisa, né? Uhum. Vocês estão conseguindo me ouvir muito bem aí? Sim, tá Sim. de boa aqui. Tá bom. Vocês não conseguem abrir a câmera de vocês para me ver vocês? Espera aí que eu vou ligar. Tá bom. Aí, agora sim, pessoal. Ó, o Pedro já tá até com o computador ali no Ô, tá me vendo Elcaster. aí? Hã? Tá me vendo aí? Tô te vendo, pô. Aqui não aparece pra mim. Você Ah, tá. você tá com o Lichess aberto aí, Pedro, é isso? Tô desde Legal. manhã aqui. Hã? Tô desde manhã aqui. Ah, você tá o quê? Estudando ou só jogando aí? Eu tava estudando. Legal. E antes da gente começar aqui a nossa aula, a gente vai ter que dividir, né? Na verdade aí, porque vocês estão em níveis diferentes. Ô, Vivi, você está muito ansiosa para voltar às aulas logo para jogar xadrez na fábrica? Sim. Imagino, né? E você está com quantos anos? 11 ou 10? 11. 11, então. Por um pouquinho você não consegue voltar, né? Você recebeu todas as mensagens que eu mandei lá no grupo? Recebi. Tá, você entendeu por que que vocês não podem participar ainda lá presencialmente? Um pouco. Oi? Um pouco, mas eu acho que mesmo se eu tivesse 12 anos, eu acho que minha avó não ia autorizar, porque eu sou de risco e minha família inteira é de risco, então Ah, não ia autorizar nem é verdade. talvez. Bom, o pouco, né, que eu consegui conversar com a sua avó quando você entrou lá na fábrica, né, dá para ver que ela é uma pessoa muito cuidadosa, muito zelosa, né, por você e tudo mais, o seu avô também, né? E na verdade eles são seus pais, né? Não sei, você chama eles de vô e vó ou você chama de pai e mãe? Eu não consigo chamar eles de vó e vô, eu chamo eles de pai, mãe. Isso, então. Porque, na verdade, como eles criaram você, eles de fato são seu pai e sua mãe, né? Então, eu falo apenas vó porque eu sei que ela é sua avó, mas a partir de agora eu vou começar a falar em relação a ela como a sua mãe e ele como seu avô, tá bom? Ou como seu pai, Tá bom. tá? Sim, É, quando minha mãe era viva, eu chamava ela de mãe, essa mãe e tal. Eu tenho ainda meu pai, tudo e tal, eu converso com eles e tal, mas eu gosto deles, mas o carinho que eu tenho pela minha avó, pelo meu avô, meus pais, sim, em consideração, é diferente, porque meu amor por eles é muito maior. sei. Um carinho muito grande. Eles cuidam de você desde que você era bebezinha? Sim, eles cuidam de mim desde que eu era bebezinha. Ah, então é por isso. Então é natural, né? Você ter todo esse amor, todo esse apego a eles, né? É. Então sua avó é uma pessoa muito legal. Eu conversei, né, com ela acho que 2 ou 3 vezes, né, lá na fábrica. Uhum. A sua mãe, né? O seu pai, eu acho que eu conversei com ele uma vez que ele foi levar você, não me recordo bem. Mas são muito gente boa, né? Dá para ver que eles são muito cuidadosos. E o que você falou é verdade, né? Seria perigoso, mesmo que você pudesse voltar para a aula, né? Por causa do risco, né? Então é melhor você se cuidar aí por enquanto, né? Dessa forma você também cuida deles, né?
Então, é importante. É verdade? Mas me conta aí o que vocês fizeram durante essa pandemia, que a gente ficou aí, eu acho que 7 meses, né, sem poder ter aulas na escola, ter aulas na fábrica, sem poder passear, sem poder viajar, sem fazer um monte de coisa que todo mundo estava acostumado, né? O que vocês andaram fazendo nessa pandemia aí para passar o tempo? Eu tentei. Deixa eu ver. Eu fiquei dançando, cantando, brincando um pouco. Que eu gosto de brincar de massinha. Você deve estar tipo, meu Deus do céu, uma menina de 11 anos. Sim, eu gosto de brincar de massinha. Brincar do quê? De massinha, eu gosto. Ah, legal. Eu fiquei fazendo muita lição mesmo. O professor ficava pegando no pé de todo mundo, eles tava pesado para mim, muita lição. E eu tive que estar me virando online, assistindo um centro de mídias, instalando um aplicativo, mexendo em aplicativo que eu não sabia nem como que instalava direito. E aí eu fui me acostumando e eu comecei a mexer direito melhor. Ah, legal. Na verdade, vocês mesmo em casa continuaram estudando, né? Sim. As escolas criaram aí, eu não sei se foi aplicativos ou se vocês tinham que buscar trabalhos na escola, né? Ou pelo site também, não sei. O Pedro não, né? Porque o Pedro ele já concluiu o ensino médio, o Pedro estava fazendo faculdade, né, Pedro? Tá sofrendo. Tava sofrendo, Pedro? Ô Pedro, a sua faculdade era antes da pandemia, né? Era presencial ou era tipo semipresencial? Meio EAD, meio presencial? Eu tinha só uma matéria, EAD. Então Só que o ela era restante era praticamente presencial, né? Ih, tá me ligando aqui. Não ouvi. Só que era presencial tudo. Agora sim. Tinha cortado o seu áudio aí por um momento. Voltou. Certo. Mas não desanima não, Pedro. Oportunidades vão aparecer aí. Você é novo ainda e oportunidades vão aparecer aí. Não desanima não, não desiste não. Não, desisti não. Só aí. Tô esperando melhorar as coisas pra poder voltar, né? Porque agora não dá mesmo. Sei. Tem que, não pode colocar a carroça na frente dos bois, como se diz, né? Tem que ir um passo de cada vez. Ô, Pedro, e como que tá o trabalho lá na fábrica? Você tá gostando? Tá legal? Tá bem de boa, tô gostando bastante. Por enquanto tá mais tranquilo, né? Porque não são todas as turmas que estão na fábrica, não são todos os educadores que estão todos os dias lá, né? Não, tá de boa, pô. O pessoal ajuda bastante também, sim, né? Legal. O Guilherme tem ajudado vocês bastante, né? Se eu não me engano. Ensinou quase tudo. Tá. Ele tá sendo o tutor de vocês, né, por enquanto? Por enquanto, sim. Legal. Não só ele, né? Bastante pessoas lá. O pessoal da biblioteca também. O pessoal da biblioteca é legal também, né? Sim. Mas é assim, aos poucos vocês vão pegando a manha lá dos trabalhos e tudo, né? É bom que vocês vão conhecendo, Pedro, na prática, um pouquinho de cada área, né, da fábrica. Um pouco da biblioteca, um pouco dos ateliês, porque até então você tinha essa visão como aluno apenas, né? Você via o pessoal passando para lá, o pessoal passando para cá, né? Mas agora você está...
Tá vendo na prática, né? É, sim. Mas tá Mas bem que de boa bom. por enquanto. Mas legal, eu fiquei feliz por você, por ter dado tudo certo, né? E espero que você continue gostando lá de trabalhar lá. E você é inteligente, você é muito esperto também, então pode ser que futuramente aí possa aparecer até um outro cargo para você, né? Sim. Vamos ver. Tomara, né? Conhecendo você, você consegue se sobressair nas coisas que você faz, né? Então, pode ser que apareça aí. O Guilherme começou assim, igual você, ele era aprendiz, né? E aí depois ele conseguiu entrar no cargo que você tá. Eu sempre confundo, é monitor aprendiz e não jovem aprendiz, né? É, monitor aprendiz. Então, eu sempre confundo. Aí ele entrou assim no seu cargo, depois venceu, né, o contrato dele. Acho que é de 1 ano o contrato de vocês, né? Isso. Então, aí Isso. ele saiu, né, porque venceu o contrato. Aí depois o Ronaldo, que fazia esse trabalho dele, foi lá para o teatro. Aí ficou essa vaga em aberto e aí chamaram o Guilherme, né? Porque ele fez um ótimo trabalho lá também. E aí ele está nessa função que ele está hoje. Então, o bom da fábrica é isso, né? É que abre oportunidades para quem é aprendiz, para quem é ex-aprendiz e tudo mais, né? Eu acho isso legal. Sim. Mas agora falando com vocês dois, de uma forma geral, assim, começando pela Vivi, né? Então, como vocês são de níveis totalmente diferentes, não dá para mim explicar um mesmo conteúdo para vocês. Então, eu vou começar aqui com a Vivi, tá, Pedro? Se você quiser aí tomar um café ou ficar aí assistindo, fica à vontade, tá bom? Aí De boa. a gente faz uma parte com ela e uma parte com você, que aí já é um nível totalmente diferente, né? Igual nós fizemos na aula passada, mais ou menos lá na fábrica, né? Só que o Giovanni, ele já sabe um pouco mais do que a Viviane, né? Então, ô Vivi, Mas, quando nós estávamos fazendo aula, você lembra qual foi a última coisa que você aprendeu? Olha que pergunta difícil, hein? Faz tempo. eita, peraí, deixa eu pensar. Vixe, não tô lembrada, não. Ai, meu Deus do céu. Não tem problema. Eu vou te fazendo perguntas e aí você vai me respondendo se você aprendeu isso, se você não aprendeu. Então, ó, eu tenho certeza, uma coisa eu tenho certeza, que o movimento das peças você aprendeu, certo? Aprendi, certo. Tá, peraí, deixa eu só fechar a porta aqui. Tá. Pronto. Então, o movimento das peças, eu tenho certeza que você aprendeu, né? Você ficou um tempinho. Uhum. Os valores de cada peça, você aprendeu, Sim. você lembra? Eu lembro um pouco. Eu lembro que o peão o cavalo, se eu não me engano, é 5, a torre é 5 e a dama é 10. E E é só. Ó, então vamos recapitular essa parte para que você não fique com mais dúvidas, tá bom? Tá bom. Então, ó, o peão é um ponto mesmo, como você disse, né? Vamos começar ali pelo cantinho, ó. A torre, ela vale 5, como você também lembrou bem. O cavalo e o bispo, cada um deles vale 3 pontos.
tá? Ah, Tá bom? tá bom. Então, o cavalo e o bispo, 3 cada um. O rei, ele vale o jogo todo. Então, ele não existe para o rei uma pontuação específica. Por exemplo, 10, nem 100, nem 1000. Porque o objetivo do jogo, você lembra que é o checkmate, certo? Certo. Então, o rei ele não é capturado, ele é cercado. E se ele não tiver nenhum tipo de saída, acontece o checkmate, né? Sim. Então, o rei ele não tem uma pontuação específica, ele vale o jogo todo, tá bom? Tá bom. E a dama, ela vale entre 9 e 10 pontos, tá? Uhum. Tá. E aí, com vocês, eu prefiro arredondar o valor dela para 10. E aí eu sempre ensino para vocês 10. Mas eu sempre deixo bem claro que vocês podem ver em algum outro lugar alguém falando que é 9, ou em algum livro de xadrez que é 9, alguém no YouTube falando que é 9, e também está correto isso, tá bom? Então, Tá bom. muitos defendem que o valor da dama é 9 e muitos defendem que o valor da dama é 10. Então, as duas respostas estão corretas, tá? Tá bom. Tá, então, ó, vamos ver se você fixou aí na sua memória. Fala para mim, eu vou falar o nome da peça e aí você fala o valor dela, tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá. O peão. É um ponto. Isso. A torre. É 5 pontos. O cavalo. É 3 pontos. O bispo. 3 pontos. O rei. O jogo inteiro. Isso. E a dama. A dama é 9 ou a 10. Eu gosto de chamar ela que ela tem 10 pontos. Tá bom, então beleza. Foi muito bem. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Eu acho que você não estava recebendo os vídeos, né, do YouTube. Do xadrez? Não. Eu entrei em contato com você. Foi você que me atendeu na semana passada? Não, foi seu pai, né, que me atendeu? Foi, aí depois ele passou o telefone pra mim. É porque eu entrei no grupo faz pouco tempo, ele que tava no grupo. Aí ele me falou. Ah, tá. Aquele número que eu coloquei no grupo é o número dele? Não, aquele que tá escrito Domiciano Paulo Bispo é o meu. É porque eu mudei de número, só que eu não sei porque ficou o nome dele, mas é o meu número do meu telefone mesmo, que eu tenho um celular, mas tá o nome dele, mas o celular é meu. Tá, mas você ou ele estavam com algum número no grupo de xadrez que eu criei? Tava ele tava no grupo. Ele via as postagens que eu colocava lá, que eu mandei algumas informações, mandei links do YouTube, mas isso não é uma cobrança, não, é só para saber se ele estava tendo acesso, tá? Ele viu. Tá, mas ele não chegou a passar para você assistir no YouTube, né? Não. Tá, não tem problema. Só para eu saber, para depois eu mandar. Você viu que eu criei um novo grupo agora, separando as turmas, né? Então, esse Sim. grupo que eu coloquei você, tá todos os alunos da manhã. Uhum. E eu criei outro grupo com todos os alunos da tarde, né? Então, depois eu mando links dos vídeos que eu fiz durante essa pandemia e a fábrica publicou no YouTube, tá bom? Tá bom. Aí, caso você queira assistir, tem bastante coisa legal lá, tem bastante aprendizado interessante. Uhum. Certo? Tá bom, mas pode deixar. Tá bom. Olha só, e aí, voltando aqui para o nosso xadrez, então nós vimos... Você lembra o movimento de todas as peças? Ou você acha... Lembro. Lembra?
Lembro sim. Tá, então então nós já confirmamos que você sabe o movimento das peças, né? Sim, Que você agora sabe o valor das peças, né? sim. Tá. E então agora nós vamos ver se você lembra o que é cheque e o que é checkmate. Você consegue lembrar e tentar me explicar? Consigo. Então vai. Bom, eu vou começar pelo cheque, tá? Tá bom. O cheque é uma jogada que deixa o rei em perigo. Não necessariamente cerca ele, tem escapatória, mas deixa ele em risco. Isso. Aí ele tem um jeito de fugir. E o checkmate, não adianta ele correr para lugar nenhum, porque todo lugar que ele for, ele vai estar em xeque, vai ter alguma peça cercando ele. Bom, muito bem, é exatamente isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Todas as vezes em que o rei está em xeque, nós somos obrigados, né, por regra, a tentar salvar ele do xeque, certo? Certo. E nós aprendemos que existem 3 maneiras de salvar ele do xeque. Você lembra quais são essas 3 maneiras? Deixa eu pensar aqui. Eu só lembro de uma. Qual? Duas, na verdade. Qual? A primeira é colocar uma peça na frente dele ou na diagonal que proteja ele, Certo. ou ou ele fugir. Certo. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou testar aqui, eu vou ver se eu consigo alterar essa configuração do tabuleiro para a gente ver na prática, tá bom? Tá bom. Então, ó, tudo que eu estou fazendo aqui na tela você está enxergando aí, né? Sim. Então tá bom. Eu acabei de entrar aqui no editor de tabuleiro, então eu vou limpar aqui o tabuleiro e eu vou colocar a posição de jogo que eu quiser. Então eu vou pegar um rei, vou colocar aqui. Eu vou pegar uma dama e colocar ela aqui. Vou colocar aqui um bispo e um cavalo aqui. Pronto. Uhum. E um rei das pretas eu vou colocar aqui. Pronto. Uhum. Tá bom. Vamos ver aí. Vamos ver aqui o que aparece. Professor, sabe como é que eu pensei que ia ser essa aula? Ah, Eu pensei, eu pensei que o senhor ia mandar a gente instalar um jogo de xadrez que é para 2 pessoas. Aí o senhor ia mandar o link e a gente ia apertar para jogar com 2 pessoas. legal. Uma dupla. Não. Eu tentei pesquisar, eu cheguei a pesquisar nas lojas de app, tipo Play Store, Sei. jogos de xadrez para 2 pessoas. E apareceu uns bem legais para 2 pessoas. Existem mesmo muitos aplicativos. Hum, Qualquer um que você consiga baixar pode ser gratuito. Tem muitos aplicativos gratuitos bons, tá? tá. Deixa eu tentar de novo aqui, porque não era exatamente o que eu queria ali. Deixa eu tentar de novo aqui. Deixa eu ver o que acontece. Tá. Agora eu já descobri aqui o que nós vamos fazer. Vamos aqui limpar o tabuleiro. Então, vou colocar aqui de novo aquilo que eu coloquei.
E agora aqui eu vou clicar em análise. Aí vai voltar para aquele tabuleiro que nós estávamos. Uhum. Tá bom. Ó, muito bem. Agora, ó, perfeito. Então, Vivi, aqui para ficar agora na prática, essa parte para a gente relembrar sobre o cheque e sobre o checkmate, né? Olha só. Eu vou começar aqui, deixa eu ver se dá para começar com as pretas. Não, tem que começar com as brancas. Eu vou fazer um lance qualquer aqui, só para exemplificar mesmo, tá? Tá. Então, agora, eu vou fazer esse movimento aqui, e aí você me fala o que aconteceu, ó. O que aconteceu aí? A dama preta, ela fez o que no rei? Deixou ele em xeque. Deixou ele em xeque, perfeito. Então, agora, nós já sabemos que o rei está em xeque, nós precisamos, de alguma forma, salvar ele do xeque, certo? Certo. E aí, toda vez que o rei está em xeque, e nós somos obrigados a salvar ele, nós temos que ver quais opções nós temos disponíveis no momento. Lembrando que são 3 as maneiras de salvar o rei do xeque. Então, você já citou 2, né? Você falou que uma é proteger, não é isso? Proteger. Ah, eu acho que eu lembrei da outra. Qual é? Proteger, fugir e capturar. Ah, muito bem. Isso mesmo. Então, ó, por exemplo, aí, ó, fala para mim qual opção você com as peças brancas tem para salvar o seu rei do xeque aí. Fugir. Fugir para onde? Ó, você vai me responder assim, ó. Você está vendo que as casas do tabuleiro, ali embaixo tem letra A, letra B, aqui, ó. Letra A, letra B, letra C, até a letra H, tá vendo? Tô. E tem os números aqui no canto. Então, por exemplo, você vai falar para mim a coordenada. Você vai falar a letra onde o rei pode ir e o número. Vou te dar um exemplo. Aqui, ó, nós temos a letra C. E aqui, ó, 4, porque está nessa fileira número 4, tá vendo? Então, essa casa é a C4, tá bom? Tá bom. Então, fala para mim, através da coordenada, aonde que o rei pode fugir. C4. Ó, o rei está aqui. Será que ele consegue chegar aqui? Vixe, não, desculpa aí. Tá, Calma aí. Olha aqui as letras e os números. Você vai fazer a combinação de letra com número. Deixa eu ver. Não vai dar. Tenta ir na F6. Aqui, muito bem. Exatamente. É uma das opções. Tem outras opções também para você fugir com o rei. Pensa aí, mais uma. Tô pensando aqui. E6. E6, muito bem. Então, todas as vezes que o rei está em xeque, uma das opções é a gente ver se o rei tem como fugir movimentando ele, certo?
Certo. E aí nós damos o nome de fugir, né? Fugir. Vê se tem alguma outra opção sem ser fugir. Calma aí. Tem sim. Qual é? O bispo. O que acontece? Que o bispo, ele só anda na diagonal e a dama, a rainha, ela tá na casa dos brancos, tá nos quadradinhos brancos e o bispo é dos brancos, então tem como capturar. Muito bem. Então, como que chama essa maneira de você salvar o seu rei do chefe? Proteger. Não. Não? Não. Fugir, proteger e capturar. Capturar. Exatamente. Então, mas tudo bem, nós estamos relembrando, né? Fica tranquilo. Então, todas as vezes que o seu rei estiver em xeque e você capturar a peça que está dando cheque, essa maneira se chama capturar, tá bom? Você conseguiu ouvir o que eu falei ou travou aí? Consegui ouvir. Tá, porque aqui deu que a minha internet estava instável. Então, quando você captura a peça que está dando cheque, se chama capturar, tá bom? Tá bom. É que eu pensava que o capturar era o rei capturar outra peça. Mas muito bem lembrado, o rei, ele também pode capturar. Por exemplo, o cheque vai ser bem aqui perto dele, tá vendo? Se essa dama ela não tiver proteção de nenhuma outra peça preta, ou seja, ela está dando cheque sozinha, o rei pode capturar também, tá bom, Vivi? Tá bom. Então, existe duas maneiras de você usar a captura. Capturando a peça que está dando cheque com você. Capturando a peça que está dando cheque no seu rei, usando o próprio rei, ou usando outra peça sua, como naquele caso foi o bispo. Tá bom? Tá bom. Então, a outra opção é proteger o rei. Por exemplo, eu vou mexer o rei aqui. A dama deu cheque aqui, tá vendo? Tá? Então, eu posso aqui colocar o cavalo na frente. Essa se chama proteção. Proteção. Pode ser o cavalo, nesse caso também pode ser o bispo, tá bom? Tá bom. Então agora a dama já não consegue mais dar cheque no rei porque o bispo entrou na frente ou o cavalo, tá bom? Tá bom. E aí, eu vou agora montar um exemplo aqui de checkmate para a gente tirar as dúvidas, certo? Certo. Vamos aqui no nosso editor de tabuleiro. Vamos colocar esse rei aqui, esse rei aqui. O carro do gás está passando aí na rua da Viviane ou na rua do Pedro? Era no meu, foi mal, esqueci de silenciar. Não, Pedro, tá tranquilo.
Aqui passa, sei lá, umas 2 ou 3 vezes por semana, então eu já conheço a musiquinha e eu vi bem fraquinho aí no fundo, não atrapalha não, fica tranquilo. Deixa eu ver aqui. Ô Vivi, Senhor? fala para mim qual é a peça Hum, preta que está dando cheque no Rei Branco? a dama. Digo, a rainha. Não, o correto mesmo é dama, tá? Tá. Falando em rainha, eu vou te fazer uma pergunta, mas é só por curiosidade. Eu conversei sobre esse assunto com o Pedro, que está aí na aula com a gente, na aula passada, né? Você na sua casa, você assiste Netflix? Não. Tá, não tem problema. Tem uma série que saiu na Netflix de xadrez, né? E aí eu estava conversando com o Pedro na aula passada sobre isso, só que quando eles foram fazer a tradução do nome da série, o nome da série é Gambito da Rainha, certo? Que nome esquisito. É, é que, na verdade, existe uma abertura no xadrez, Vivi, chamado Gambito da Dama, tá? Quando você chegar num nível um pouco mais alto, aí você vai aprender isso. O Pedro, que está aí na aula com a gente, ele já aprendeu, tá? Uhum. E aí fizeram essa série com o nome de Gambito da Rainha. Só que o nome original é em inglês, porque é uma série americana, acredito eu. E aí ficou o nome certo, o nome que devia ser traduzido para o português deveria ter sido Gambito da Dama e não Gambito da Rainha, entendeu? Entendi. E na série eles falam dama, eles não falam rainha. Então eles falam, a tradução das falas foi da forma correta, é dama, né? Mas o nome da série ficou com a tradução como rainha e não dama. Mas enfim, eu só quis abrir esse parênteses para perguntar para você disso, porque eu conversei isso com o Pedro. Mas ó, então a dama ali ela está dando cheque no rei, como você percebeu, certo? Certo. Tá. Você pode perceber aqui que o jogador de peças brancas ele tem uma torre e ele tem um bispo, certo? Certo. Fala para mim se o bispo ou se a torre conseguem salvar o rei do cheque, ou protegendo ou capturando, por exemplo. Vou pensar. Eu acho que não. Não, né? Porque Não. o bispo ele está longe, ele não consegue vir para cá. Opa! Ele não consegue vir para cá nem para cá para salvar o rei, certo? Certo. E a torre também, ela está do outro lado do rei. Então ela não pode pular o rei e chegar até aqui, não é verdade? É verdade. Então o que acontece? O jogador de brancas, ele tem aqui duas peças, né? Mas nenhuma dessas duas peças consegue salvar o rei do cheque. Olha que coisa, né? Nenhuma das duas consegue capturar a dama e também nenhuma das duas consegue proteger o rei, certo? Certo. Então, nesse caso, sobrou apenas uma opção que a gente vai pensar agora, que é a seguinte: será que o rei consegue fugir desse cheque se movimentando? Vê aí.
Hum. Eu tenho certeza que não. Por quê? Porque todo lugar que ele for, ele vai estar cercado. Se não for pela a dama, vai ser pela torre, porque ela anda na vertical e na horizontal. Então, ele vai estar cercado do mesmo jeito. Então, pra Exatamente. mim, não tem nem possibilidade. Então eu vou te fazer uma pergunta. O rei branco, ele está em xeque pela dama, certo? Certo. O jogador de brancas não consegue proteger o rei com nenhuma peça, também não consegue capturar a dama que está dando cheque e também não consegue fugir com o rei. Ou seja, daquelas 3 opções para salvar o rei, o jogador de brancas não consegue nenhuma. O que aconteceu então? Certo. Aconteceu checkmate. Exatamente. Então, nós temos aqui claramente um exemplo de checkmate, que nada mais é do que quando um dos reis está em xeque, né? E ele não tem nenhuma daquelas 3 opções para salvar o rei. Então, dizemos que o rei está em xeque-mate, nunca podendo capturar o rei, né? Só lembrando que o xeque-mate é quando ele está cercado, como nós podemos ver aí neste exemplo, certo? Certo. Muito bem. Então, ó, antes de encerrar a nossa parte, eu quero te mostrar uma jogada que eu acho que eu não tinha ensinado para vocês ainda. Para vocês que estavam aprendendo o xadrez. Mas que eu vou ensinar que dá para você tentar fazer nos seus jogos aí pelo aplicativo ou online. Ô Vivi, o Pedro ele já conhece esse site aqui, ó, mas ó, quero mostrar para você, ó. Esse site, ele se chama, ó, lichess.org, tá vendo aqui em cima? Tô. Ele é um site totalmente gratuito, tá bom? Tá bom. Você pode, caso você queira, tá? Você pode jogar com ele pelo computador ou você pode baixar ele no seu celular. Aí você vai fazer um cadastro também gratuito, onde você vai criar um nome de usuário e uma senha para você poder jogar, tá bom? Tá bom. Caso você queira. Então, o Lichess é um dos sites que eu indico para vocês, alunos, porque é muito bom. Tá legal? Tá legal. Obrigada. Nada. Quer ver, ó? Eu vou pegar aqui o desenho dele. Deixa eu ver aqui. Se você for baixar esse aplicativo no seu celular, vê se dá para enxergar, ó. Você fica ruim, né? Ou dá para você ver ali que está escrito Lichess? Dá pra ver, dá pra ver. Ó, tá vendo aí esse cavalo aí, branco? Tô. Então, esse é o desenho do aplicativo lá na hora de baixar, escrito Lichess, tá bom? Uhum. Tá bom. Muito bem. Então, aqui, vamos voltar aqui, limpar tabuleiro, deixa eu ver aqui. Professor, uma pergunta. Essas aulas de xadrez vai ser toda sexta ou toda quarta e sexta online? Ou ainda não sabe? Não, já sabemos, ó. Eu mandei lá no grupo, mas mesmo assim eu esclareço aqui para você e para o Pedro, tá? Então, ó, às quartas-feiras, os alunos que têm de 12 anos ou mais, eles vão até a fábrica fazer aula das 9 às 11, tá bom? Tá bom. E na sexta-feira,
não só eles que estão acima de 12 anos, mas também você e todos os outros que têm menos de 12 anos, na sexta-feira a gente vai fazer essa aula online, igual nós estamos fazendo agora, nesse horário das 9h30 às 11h30, tá bom? Tá bom. Então, como você ainda não pode ir até a fábrica, a sua aula ela está sendo online toda sexta-feira nesse horário, tudo bem? Tudo bem. Tá bom. E aí, olha só, Vivi, como nossas aulas estão voltando agora, mesmo que de forma virtual, eu vou te pedir uma coisa, mas não é obrigação, tá? Olha só. Tá. Caso você baixe algum aplicativo aí no seu celular, ou você jogue online, eu vou te pedir que toda dúvida que você tiver sobre alguma partida que você jogou ou alguma coisa que você viu que você não conhece, você anota numa folha, tá bom? Tá. Porque senão você vai esquecer. Então você anota numa folha e aí nas nossas aulas você me pergunta essas dúvidas. Aí eu vou esclarecendo para você e ensinando dessa forma, tá bom? Tá bom. Então Pode deixar. é uma forma de você aprender bastante, porque você vai jogar, pode ser que você veja alguma jogada que você ainda não aprendeu, alguma coisa que o seu adversário ou adversária fez, que é novidade para você e você ficou curiosa. Aí você anota num papel, né? E aí quando a gente fizer a aula, na sexta-feira você me pergunta: ó, professor, aconteceu isso, o que que é isso, como chama? Como que faz essa jogada, coisas assim do tipo, tá bom? Tá bom. Muito bem. Pode deixar. Tá legal. Então, ó, nós vamos voltar aqui com todas as peças. Tá? E agora eu vou te ensinar uma jogada, Vivi, e o Pedro vai aprender também essa jogada. É uma jogada que todo jogador, quando ele aprende o jogo de xadrez, é a primeira jogada que ele aprende, né? E é chamado checkmate do pastor. Eu já ensinei para você esse checkmate? Checkmate sim, mas do pastor não. Eu nunca ouvi falar, não. Tá bom, não deve Bom, ter... eu já ouvi não ter jogado. você deve ter ouvido algum aluno na aula falar, tal, mas até então não tinha dado tempo de ensinar isso para vocês, né? Para você e para outros alunos que eram novos, tá? Então eu vou ensinar agora. Mas antes disso, eu vou contar, é uma lenda que existe, né? Que diz o seguinte: você sabe o que são ovelhas, né? Aquele animalzinho peludinho branco, certo? Certo. E você sabe o que é um pastor de ovelhas? Não, não muito. Tá. Um pastor de ovelhas é uma pessoa que toma conta das ovelhas, entendeu? Ah, Tá bom? entendi. Tá bom. Então, diz a lenda que existia um pastor de ovelhas e que ele estava jogando xadrez sozinho, né? E lá por onde ele estava, passou um viajante, uma pessoa que não era dali da cidade e que estava apenas de passagem para ir para outro lugar e viu ali o pastor sozinho jogando xadrez e os dois jogaram uma partida amistosa, né? E aí o pastor de ovelhas ele fez esse checkmate que eu vou te ensinar. E aí diz a lenda que esse checkmate ficou com o checkmate do pastor. Tá bom? Tá bom. Então, ó, vamos ver aqui. Então, aqui, ó, o lance E4, ó, E4. Aqui no cantinho, ó, aparece aqui, ó. Tá vendo? Ah, São as coordenadas.
E4. Tá. Aí, o jogador de pretas, ele joga E5. Aqui, no caso, o viajante. Tá bom? Você tá me ouvindo aí? Aqui travou a sua câmera. Tô ouvindo o seu. Agora voltou. Muito bem. Então, ó, eu vou movimentar a dama agora e existem duas posições para se fazer o checkmate do pastor. Pode ser a dama nessa casa, porque o objetivo é atacar aqui, ó, tá? E também pode ser com a dama nessa casa aqui, certo? A dama nessa casa, Vivi, ela está atacando esse peão, ó. Tá vendo? Tô. Tá. Então, o jogador de pretas, ele precisa proteger esse peão. Então, ele faz isso, ó. Ele defende o peãozinho aqui, tá vendo? E ele cria uma armadilha, porque se essa dama captura dando cheque no rei, o cavalo pega a dama, certo? Então, o jogador de brancas agora, ele coloca esse bispo aqui, ó. Professor, sua voz tá... Tá, eu vou repetir. Tá me ouvindo bem agora? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá. Então, ó, o bispo, ele vem para essa casa e ele ataca esse peão aqui, certo? Certo. E a dama também. Ó, se você perceber, só o rei... Espera aí. Se você perceber, só o rei é que consegue proteger esse peão. O cavalo não consegue, o bispo não consegue, a dama não consegue, a torre não consegue. Só o rei que está protegendo ele, certo? Certo. Só que o jogador de brancas, ele tem duas peças atacando esse peão. Então, ó, digamos que as pretas joguem agora uma jogada que não protege o peão. Por exemplo, o cavalo atacou a dama, mas não protegeu o peão. Então, olha o que acontece, Vivi. Ó, dama captura ali o peãozinho, checkmate. Por que checkmate? Porque o rei está em xeque pela dama e o bispo está protegendo a dama. Tá vendo? Tá me ouvindo? É que a voz do senhor fica travando muito. Tá travando demais. Tá. Deve ser... Pera aí, deixa eu ver aqui o que é. Aqui aparece que eu estou sem internet. Você continua me ouvindo? Eu tô ouvindo de boa, Bruno. Deve ser a internet dela. Tá, aqui tá aparecendo que eu tô sem internet, ó. Tá vendo aqui? Não, mas aqui eu tô escutando de boa. Tá, então eu acho que é a internet dela. Você tá me ouvindo bem todo esse tempo, Pedro? Sim. Só o dela que tá travando. Então é a internet dela. Ô Vivi,
Se você estiver me ouvindo, eu acho que é a sua internet que está travando, porque o Pedro está conseguindo me ouvir normal. Ah, então tá bom. Deve ser isso. Tá, não tem problema. Vamos fazer um teste. Desliga a sua câmera. Aí, vê se agora você consegue me ouvir bem. Consigo ouvir melhor. Tá bom, porque a câmera puxa a internet, entendeu? Ah, entendi. Ó, então eu vou voltar aqui o que eu expliquei, ó. Espera aí. Ó, E4, E5, tá? Tá. Dama aqui. Então, a dama nessa casa, ela está atacando esse peão que está indefeso e está atacando esse peão aqui que tem proteção do rei, certo? Certo. Então, o jogador de pretas, ele precisa primeiro se preocupar com esse peão aqui, ó, o de E5. Então, ele joga o cavalo para se proteger. Aí, o jogador de brancas, para fazer o checkmate do pastor, ele joga o bispo aqui, ó. Tá? Uhum. Então, ó, se você perceber, o bispo e a dama, eles estão atacando esse peãozinho aqui indefeso, ó. Tá? Tá. É só o rei que protege esse peão. Então, agora, o jogador de pretas, ele tem que proteger esse peão com alguma peça. Por exemplo, a dama. Por exemplo, o cavalo aqui no canto. Não é a melhor defesa, mas é uma defesa. Ou bloquear o ataque da dama para a dama não conseguir atacar esse peão, tá? Só que se o jogador de pretas ele não defender, tá conseguindo me ouvir? Sim. Tá. Se ele não proteger esse peão aqui, ele vai levar checkmate. Então, por exemplo, ó, ele vai e joga o cavalo aqui. Esse cavalo protegeu esse peão? Não. Não. Então, olha só o que a dama vai fazer. Vai capturar. Quem está ajudando a dama? O rei. Não. Qual outra peça branca está ajudando a dama? Ó. O bispo? Isso. Porque se a dama fosse tentar dar checkmate sozinha, o rei ia capturar ela, certo? Certo. Mas então o bispo ele está aqui para ajudar, ele está ali para proteger a dama nesse checkmate, tá? Tá. Então, Vivi, esse checkmate que eu fiz, ele se chama checkmate do pastor, por causa dessa historinha que eu te contei. Tá? Ah, entendi. Ó. Então, esse checkmate tem mais a ver com os peões, entre aspas, do que com o rei. Não, na verdade, peraí, deixa eu fazer uma edição de tabuleiro de novo aqui. Na verdade, esse checkmate, feito pela dama e pelo bispo, é que dá o nome de checkmate do pastor. Entendeu? Ah, entendi. Ó, eu vou fazer agora de novo, mas sem as explicações para você entender. Tá. Esse checkmate, ele chama checkmate do pastor, mas ele é mais conhecido como pastorzinho, tá? Ó, então agora, ó, eu vou até fazer com um movimento diferente aqui das pretas. Ó, aquela hora foi mexido o cavalo, agora eu vou mexer o peão. Mas dá na mesma. Então, ó, esse bispo, combinado com essa dama, é que dá o checkmate, chamado de checkmate do pastor. Ó. Entendeu agora? Oi? Entendi. Tá bom. Então, Entendi. olha só. Agora nós já temos aí 1h40 de aula.
vamos fazer uma pausa aí de 10 minutinhos para a gente tomar um café, tomar uma água ou ir no banheiro. E às 10h50 a gente volta, tá bom? Tá bom. Mas vocês não precisam sair, por exemplo, aqui da aula. É só vocês deixarem aí o celular conectado aí quietinho, tá bom? Tá bom. Eu vou desligar aqui a minha câmera, tá? E às 10h50 eu volto, tudo bem? Tá. Tudo bem. Então tá bom, deixa eu ver aqui. Pronto.
Vocês estão por aí? Eu tô. Tô aqui. Beleza. Então, ó, atrasei aqui 2 minutos, né? Passou muito rápido. Eu achei que nem tinha passado tanto tempo assim. Agora, Vivi, agora eu vou focar aqui essa segunda parte com o Pedro, mas eu gostaria que você prestasse atenção e caso você não entenda alguma coisa, você pode ficar à vontade para perguntar, tá bom? Professor, eu tenho uma dúvida. Claro, pode falar. Essa jogada aí do pastorzinho, então, e se a dama deixa em xeque, um exemplo, e o bispo deixa ele em xeque também? Quero dizer, tipo assim, o rei tenta capturar a dama, tá? Ele captura. Aí o bispo deixa ele em xeque. O que acontece? O jogo acaba ou continua jogando? Tá. Ó, boa pergunta. Na verdade, quando essa dama capturou o peãozinho dando cheque ali, o jogo automaticamente acabou. Por quê? O rei, ele agora está impossibilitado, ou seja, se ele tentar capturar a dama, é um negócio chamado movimento impossível, porque o bispo está protegendo a dama. Então, por regra, o rei, ele não pode capturar a dama, porque a dama está sendo protegida por outra peça. Então, na regra do xadrez, se você faz esse movimento de rei capturando a dama, o seu adversário, num jogo presencial ou na fábrica ou em algum outro lugar, seja uma partida amistosa ou em algum campeonato, o seu adversário ia falar para você que não pode, ia mandar você voltar a jogada. Ou seja, você ia ter que devolver a dama e voltar o seu rei para a casa dele ali onde ele está. Entendi. Tá? Então, neste exato momento em que a dama captura o peão, o rei ele não pode capturar a dama por regra, tá? Porque a dama está sendo protegida pelo bispo. Entendeu? Vivi, tá me ouvindo? Tô ouvindo o senhor, tô ouvindo o senhor. Então tá bom. Então, o rei só poderia capturar a dama se a dama não tivesse proteção de nenhuma outra peça. Tá bom? Professor, mais outra dúvida. É possível fazer essa jogada com mais de uma, tipo assim, mais de uma peça? Porque a dama tá fazendo o cheque no rei, entre aspas, com ela e o bispo. Tem como usar outra peça, entre aspas, tipo, um exemplo, a torre, ou o cavalo, ou um outro bispo? Não. O pastorzinho, que é essa jogada que a gente está aprendendo, ela só pode ser feita do jeito que eu te mostrei no comecinho do jogo, com dama e bispo. Se você faz essa jogada com outras peças, ó, vou te mostrar um exemplo. Ó, vou te mostrar um exemplo aqui, ó, bem parecido, tá? Ó, foi o mesmo checkmate, não foi? Foi. Só que quem está protegendo a dama? O cavalo? O cavalo. Então, a gente não pode chamar esse checkmate de checkmate do pastor. Tá bom? Porque o checkmate do pastor, ele é feito com a dama e com o bispo no começo do jogo, igual agora. Só que aqui quem está protegendo a dama é um cavalo. Então, esse checkmate, esse que nós estamos, que você está vendo aí na tela, ele vai ser chamado de checkmate do beijo fatal. Que o checkmate do beijo fatal
é quando qualquer peça protege a dama para a dama dar checkmate. Ah, entendi. Tipo um checkmate normal, né? É um checkmate normal, isso mesmo. Só que ele tem esse nome de beijo fatal. E aquele outro que eu mostrei é conhecido como checkmate do pastor ou pastorzinho. Entendeu? Ah, entendi. Obrigado. Nada. Mais alguma dúvida? Não. Tá bom. Pedro, você tá por aí? O Pedro Cavalcante Melo tá por aí? Eu acho que, Ele eu acho que ele tá com um problema no áudio. Porque o áudio dele tá aberto, mas eu não consigo ouvir ele. Ou é a internet, ou é alguma questão lá do celular ou do fone, não sei. Tá tenta escutando falar agora? a mensagem no chat. Fala de novo aí, Pedro. Eu ouvi alguma coisa aí que você falou. Tá escutando agora? Agora Acho que é sim. o fone que tá zoado. Oi? Deve ser o fone que tá zoado. Ah, tudo bem. Ô, Pedro, então, ó, eu vou entrar aqui, deixa eu procurar aqui, ó, Chessbase. Aí na tela que vocês estão vendo essa gata aí, é minha gata. Deixa eu ver aqui. Oxe, tá aparecendo gata nenhuma, não. Oi? Travou no Chrome. Travou? É. Ah, tá. Então, peraí, deixa eu... Vai me ouvindo aí? Deixa eu compartilhar de novo aqui a tela. Professora, eu mudei de lugar porque a iluminação de onde eu tava ruim e a internet também, tá? Tá. Ah, eu descobri por que que travou, Pedro. Eu não sabia, mas quando você sai da tela que você está compartilhando, Ah, automaticamente fecha, entendeu? Ah, entendi. Então, ó, agora vai aparecer para vocês aí, ó. Me falem aí se Foi, está aparecendo. agora foi. Tá vendo aí, Viviane? só tá aparecendo uma tela com tudo branco. Tá vendo que tem. Você tá vendo a minha seta aqui, ó, mexendo? Tô vendo. Então tá perfeito. Ah, olha só. Deixa eu ver aqui, deixa eu procurar aqui. Cadê minhas partidas? Sumiu minhas partidas. Deixa eu ver aqui. Eita. A partida que eu ia mostrar para o Pedro aqui sumiu. Tenta aí aqui no canto esquerdo, bem lá em cima. Tá Não, escrito. peraí. Deixa eu ver aqui onde é que pode estar. Tá. Talvez desapareça a tela aí para vocês. Eu vou clicar aqui para parar. Eu vou procurar aqui, peraí. Tá.
Vocês estão me ouvindo aí? Sim. Sim. Estão enxergando com clareza essa tela que eu estou compartilhando com vocês? Sim. Sim. Bom, eu tinha separado aqui uma partida para mostrar para o Pedro. Ô Pedro, uma do Paulista desse ano, lá no começo do ano, sobre a Dragão. Certo. Mas eu acho que eu já sei o que aconteceu. Eu estava dando uma limpada esses dias no meu computador aqui, que estava muito lento, estava carregado de arquivos diversos e tudo mais. E eu acho que eu excluí a pasta onde estava as minhas partidas do Paulista. Não, mas aí não tem problema. Depois eu acho as partidas anotadas em algum lugar e passo de novo para o computador. Mas então aqui, ó, só para quebrar um galho, peguei essa partida agora aqui na base de dados do Deep Blue, que eu vou contar aqui um pouco da história para vocês. Espera aí, deixa eu fechar aqui a porta. Vocês estão ouvindo aí um cachorrinho chorando? Então, o que acontece? Eu tenho 3 cachorros, né? E 2 são fêmeas e o que está chorando é o macho. Uma das fêmeas está no cio. Então, o macho, ele quer porque quer pegar ela, né? Então, ele está fazendo todo esse alvoroço, toda essa briga aí, para poder tentar passar lá da onde ele está bloqueado, né? E aí o barulho vem todo aqui para nossa aula, né? Ó, então, em 1900, os dois estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Tá. Em 1996, a IBM, que é uma empresa de informática, não é informática a palavra correta, de tecnologia, né? Eles criaram um programa chamado Deep Blue, que é esse nome que vocês podem ver aqui, ó, que eu estou mostrando com a seta, tá? E aí esse programa Deep Blue, ele era uma máquina, né, que foi programada para jogar xadrez. E aí esse camarada aqui, ó, chamado Gary Kasparov, ele foi desafiado lá pela empresa. Eles iam fazer uma disputa entre a máquina e o humano, né? Em 1996. E aí o que aconteceu? O Kasparov, ele ganhou essa disputa, que foram 5 ou 6 partidas, e se eu não me engano, 2 ele ganhou, uma máquina ganhou, e outras 3 ou 2 terminaram em empate. Ok. Aí no ano de 1997, no ano seguinte, no caso, essa empresa, a IBM, ela durante um ano foi melhorando o sistema do Deep Blue, que é essa máquina aí de jogar xadrez, né? E aí foi feito um novo acordo entre a empresa e o Kasparov, que era o campeão mundial de xadrez na época, e eles voltariam a jogar, então, no ano de 1997. Só que no ano de 1997, quando eles foram disputar, o Kasparov, ele pediu para saber o que tinha sido modificado nessa máquina, ele pediu algumas partidas que essa máquina tinha jogado para ele dar uma analisada. E aí começou uma briga, porque o pessoal da IBM não quis dar nenhuma informação para o Kasparov. Até aí tudo bem. Aí quando começou essa disputa, era uma disputa num lugar, eu acho que era um teatro lá nos Estados Unidos, alguma coisa assim, pessoas podiam assistir, né? E aí eles tinham um tabuleiro lá, onde sentava o Kasparov, e do outro lado sentava um representante da empresa, e quando o computador fazia lá a jogada,
esse programa chamado Deep Blue, a pessoa humana lá da IBM movimentava a peça no tabuleiro que estava ali frente a frente com o Kasparov, né? E aí, nessa disputa, houve muita confusão, porque tinha uma sala onde o Kasparov diz que existia mestres lá por trás da máquina e essas coisas todas, e era uma sala que ninguém podia entrar, e teve essa confusão toda, tanto que uma rede chamada HBO fez um documentário anos mais tarde disso, e eu acabei não, eu tenho esse documentário, mas acabei não passando para vocês. Quando a gente voltar dessa pandemia e o mais breve possível, a gente assiste esse documentário que conta essa história melhor, dessa forma que eu resumi, sobre essa disputa do Deep Blue, que é uma máquina de xadrez, e o Kasparov, tá bom? Mas aqui então, Pedro, eu peguei aqui assim essa partida para a gente ver aqui como que o Kasparov, jogando de peças pretas, conseguiu derrotar o computador. Então, o Deep Blue jogou aqui E4, E5, cavalo F3, cavalo F6. Ô Pedro, você sabe o nome dessa abertura aí? Isso eu não sei não. Nossa, eu tava vendo esses dias ela. Esqueci Ela agora o é nome. conhecida de duas maneiras. Ela é conhecida como defesa russa ou defesa Petrov. É Petrov, tava vendo. Certo? Então vamos ver aqui como é que seguiu. Ô Pedro, você já viu, né, esse programa aqui, Chessbase, né? Sim. Eu não tenho lembro ele se eu no meu passei para computador. você ou se você viu comigo na fábrica, não lembro. Eu tenho no meu computador, Chessbase. Ah, então tá bom. Fui eu que te passei ou foi o Samuel? Foi você. Ah, então beleza. Então, ó, seguiu aqui, ó, cavalo C3. Cavalo C3 é uma das variantes. Vamos ver aqui, ó, outra variante que você deve ter estudado, deve ter sido a variante clássica. Cavalo captura E5. Opa. Cavalo captura E5, nova variante. Aí joga aqui D6, certo, Pedro? Certo. Cavalo F3. Cavalo captura E4. Aí joga aqui D4. Joga aqui D5. Bispo tá, bispo D3. Bispo E7 aqui. E segue o jogo assim, certo? Essa é uma das variantes dessa abertura. Inclusive, tem uma armadilha aqui, Pedro, não sei se você estudando aí, você viu. A armadilha é a seguinte, ó, se a Viviane estiver assistindo aí, olha que legal. Cavalo captura aqui. Espera aí. Cavalo captura aqui em E5. Cavalo captura em E4 e dama aqui. Você já viu essa armadilha, né, Pedro? Sim. Porque se esse cavalo aqui sai agora, então o cavalo aqui, ó, se a Viviane estiver assistindo, a dama, ela quer atacar o rei. Só que o cavalo aqui, ó, ele está na frente. Tá vendo, ó? Tá? Então esse cavalo está na frente. Quando eu tiro esse cavalo aqui, eu dou um cheque descoberto. Eu ataco o rei e o meu cavalo ataca a dama. Então aqui a dama do nosso adversário já é eliminada, né? Mas aqui, voltando para a partida original, foi jogado aqui uma variante dos 4 cavalos, então, virou aqui. Aí seguiu assim, Pedro, ó. Lembrando que o Deep Blue tá de brancas, ó. Tá vendo ali? D4, que é o lance mesmo dessa variante, tá? E captura D4, cavalo captura D4 e bispo B4. Então, Pedro, a ideia desse bispo aí, você já deve ter percebido, é cravar esse cavalo aqui de C3 e ameaçando o cavalo captura E4 agora, né?
Certo. Beleza, até aí tudo bem, sem novidades para você. Aí então ele jogou cavalo captura C6 e aqui ele capturou de B. Obviamente, se ele joga D captura, acontece uma troca de damas aí e o Kasparov perde o roque, né? Então, nenhum de nós capturaria de peão D ali, certo? Aí seguiu assim. Então, agora as pretas continuam, né, com a ameaça de bispo captura C3, ganhando o peão de E4. Então, por isso, o jogador de brancas agora joga bispo D3, defendendo ali o peão de E4. Até aí tudo bem, Pedro? Tudo certo. Tá, isso tudo aqui é teoria também, tá? Então agora, ó, esse lance D5 também é teoria. As pretas, elas fazem esse lance de peão para brigar ali pelo centro, né? Tentando ganhar a iniciativa. E a ameaça das pretas agora é jogar D4, né? Porque o bispo está cravando o cavalo de C3. Então, seguiu E captura D5 e C captura D5, ainda com a mesma ameaça. Mas agora o jogador de brancas faz roque. Então, elimina essa ameaça aí, certo, Pedro? Certo. Alguma pergunta até aí? Não, tá de boa até agora. Então, ó, se a gente fizer uma análise nessa posição aí, pela parte das brancas, o rei branco está em segurança, fez o roque. Ambos jogadores têm o par de bispos. O jogador de pretas já não tem mais aqueles peões dobrados, certo? Certo. Então, o Kasparov é que ele tem uma decisão. Ou ele toma em C3 esse cavalo e dobra os peões brancos ali, só que ele cede o par de bispos, ou ele fica com esse par de bispos e não dobra ali os peões das brancas, certo? Certo. Então, aqui ele optou por roque, obviamente, colocando já o rei em segurança. Seguiu aqui bispo G5, né? Ameaçando ali tomar e esse cavalo em F6, porque aí se toma de peão G, abre a defesa, né? Certo. E se toma de dama, perde o peão de D5. Então, seguiu aqui simplesmente C6. Existe um fundamento no xadrez, né, Pedro? Que diz o seguinte: sempre você deve ter um peão no centro do tabuleiro, certo? Certo. Sempre. E aí, ó, qual dos jogadores não tem um peão no centro? As brancas. As brancas. Então, o Kasparov, ele tá com uma leve vantagem aí por causa desse peão de D5, né? Mas aqui tem muito jogo ainda. Vamos ver como que seguiu aqui. Aí seguiu dama F3, para poder conectar as torres, né? Para poder trazer a torre da casa A para D1 ou para E1 mesmo. E essa dama em F3 ela fica aí podendo ser movimentada para qualquer outro lugar. Então aqui o Kasparov ele precisa desenvolver esse bispo de C8, né? Mas vamos ver o que ele fez aqui. Uma outra ameaça que as brancas estão fazendo aí é dobrar os peões ali em F6, né? Então, por exemplo, bispo captura F6, dama captura F6, dama captura F6 e G captura F6. E depois de tudo isso, o jogador de brancas tira o cavalo de C3 ali para E2, certo? Certo. Então, para evitar isso, o Kasparov jogou bispo E7. E agora também tem essa coluna B aqui aberta, onde a torre preta pode entrar ali atacando esse peão de B2, tentando enfraquecer ali os peões. Aí seguiu assim, torre A E1, torre E8, cavalo E2. Bom, a ideia desse cavalo E2 provavelmente é pular ou para D4 e F5, ou G3 F5. Vamos ver aqui como é que foi o plano dele. Aí o Kasparov, então, tentou
pedindo explicação para esse bispo aí seguiu o bispo F4, bispo D6, olha lá, cavalo D4, levando o cavalo para um posto avançado, né? Atacando ali aquele peão indefeso de C6. Bispo G4, dama G3, bispo toma F4, dama toma F4. Bom, tá simplificando a posição aí, né, Pedro? Sim. E dama B6. Então, ó, a dama sai lá de D8, defende o peão de C6 e ameaça o de B2. Aí aqui seguiu C4, bispo D7, porque agora ameaça a dama captura B2. Antes não podia, porque senão perdia ali de C6 também. Certo. Aí seguiu C captura D5, C captura D5. Bom, aqui está simplificando a posição, né? As brancas aparentemente têm aí um cavalo melhor posicionado, mas as pretas estão atacando esse peão de B2. Dama D2, cavalo E4. Ó, o Kasparov tentando fazer maioria na ala do rei de peões aí, Pedro. Ó. Sim. Olha lá, ó, agora ficou 4 peões, ó, aqui. Tá vendo? Ó, 4 peões contra 3 aqui na ala do rei, ó. B3 e um final de cavalo contra bispo, hein? Torre D8. O bispo tá melhor que o cavalo. Oi? E o bispo tá melhor que o cavalo nessa posição. O bispo tá melhor que o cavalo. Dama C3, F5. Então o Kasparov já começa a movimentar a sua maioria ali de peões. A ideia depois é trocar um monte de peças e ganhar esse final aí. Torre D1, bispo E6. O cavalo não pode tomar o bispo de E6, né, Pedro? Óbvio, né? Então perde a torre. Tá levando mate ali. Dama E3, bispo F7, dama C3. Bom, o computador agora tá só aí, né? Bola para cá, bola para lá, esperando o adversário atacar. E o Kasparov tá indo para frente, ó, tá indo para cima. F4, torre D2, dama F6. Aos poucos as pretas estão chegando ali com os peões, hein? G3, torre D5, A3. Ô Pedro, é claro que o Deep Blue naquela época não era comparado aos supercomputadores que nós temos hoje em dia, né? Exato. Hoje temos aí super máquinas que é impossível humanos vencer. Só que aqui o Deep Blue, ó, jogando F3, ele tá abrindo muito a posição do rei dele. Ó, deixou passar um peão agora, que vai dar trabalho. Olha lá. Ó, deixou promover. Perdeu uma peça. Perdeu uma peça, em troca tem 2 peões, né? Certo. Agora vamos ver a técnica do Kasparov aqui para poder vencer essa partida. Aí voltou bispo ali para E6 para bloquear esse peão passado aí. Aqui, Pedro, ó, interessante, esse G5 aqui é para evitar que o jogador de brancas jogue E4, ou jogue em algum momento F4 unindo os peões, tá? Certo. Porque ele poderia jogar rei E3 e depois F4. Então o Kasparov já joga ali E5, não permitindo isso. Agora está ameaçando torre C7 ali, ganhando o peão de A, né? Aí ele bloqueia aqui. Ó, aqui o Kasparov propôs uma troca aqui de torres, dizendo que ganha só com o bispo, hein?
Mas o Kasparov é o Kasparov, né, Pedro? Agora está trazendo o rei. Olha lá, o bispo bloqueando ali. Aqui o Deep Blue desistiu, tá? Você sabe, Pedro, olhando essa posição aí, qual é o plano para o Kasparov vencer essa partida? Para ele vencer essa partida? É, Hum. Creio que ele vai tentar deixar o Deep Blue em Zug, né? mais ou menos isso também. E se ele ganhar esse peão de F3 aqui, Sim, aí o de G fica passado, né? ele vai passar um dos peões e vai ganhar. Não dá tempo do Deep Blue promover nada aí, porque o bispo qualquer hora pode voltar. O próximo Sim. lance, por exemplo, aqui, podia ser bispo D1, ganhando esse peão. Porque se joga E6, o bispo que está em D1, ele vem para B3 dando cheque e ganha lá em E6. Né? Certo. Então, essa partida, aqui não fala qual foi a partida, se foi a primeira do match, se foi a segunda, ou se foi, qual foi. Deixa eu ver se eu sair dessa tela, se some para vocês aí. Continua aparecendo aí a tela? Continua. Agora Sumiu saiu, agora. né? Isso. Eu vou compartilhar aqui de novo, peraí. E agora? Agora tá aparecendo. Tá, então, ó, tem aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Tá vendo? Não, dois, três, quatro, seis. Foram 6 partidas no ano de 96. O Deep Blue ganhou aqui a primeira. O Kasparov ganhou a segunda, empatando em 1-1. Depois empatou a terceira partida, empatou a quarta. O Kasparov venceu de pretas a quinta e venceu a sexta também. Então foi um coro, né, que o Kasparov deu. Foi 2 empates, foi 4-2, certo? Uhum. Certo. Então o Kasparov deu um coro aí no Deep Blue. Aí é o seguinte, no ano de 97, Pedro, aqui, ó, o Kasparov já começou ganhando a primeira partida. Aí depois dessa partida, eles começaram a mexer na máquina lá, e aí a segunda o Deep Blue ganhou, e aí a confusão toda se deu porque nessa partida o Kasparov sacrificou um peão para poder ter iniciativa, e o Deep Blue recusou o peão, uma coisa que máquinas não recusam, né? E aí começou essa confusão de falar que tinha mestres ajudando a máquina, mas o Deep Blue, Pedro, tinha que ganhar esse match de qualquer jeito, porque já tinha perdido no ano anterior, e se perde de novo, ixi, ia ficar feio para a empresa, entendeu? Sim. Então, como nós vivemos num mundo capitalista, eu acredito que tinha, assim, mestres lá mexendo na máquina e ajudando. Porque o que aconteceu? Quando o Deep Blue ganhou esse match do Kasparov, as ações na bolsa, da bolsa americana lá de valores, as ações da IBM subiram nas alturas, ou seja, ganharam muito dinheiro, entendeu? Uhum. Então, tinha questões aí sérias em jogo. Então, a IBM, né, com o Deep Blue, não podia de jeito nenhum perder esse match de novo. E essa partida aqui, ó, o Kasparov venceu com facilidade. Ó, vou passar um pouco rápido, nosso tempo já está quase terminando de aula. Ó, o Kasparov de branca, certo? Você está vendo, Pedro? Tá travado. A última tela. Então, eu acho que eu tenho que compartilhar a tela. Acho que toda hora que muda tem que compartilhar, ó. Vai aparecer aí. E agora? Apareceu. Beleza. Então, seguiu assim.
Ó, o Kasparov jogou aqui um fianqueto duplo. E uma coisa importante, Pedro, quando você vai jogar com computadores, você não pode jogar posições abertas, não em tática, porque senão você nunca vai ganhar. Certo. Você tem que jogar partidas fechadas, porque tem que ser partidas estratégicas, entendeu? Sim. Porque o computador não pensa, né? Então, se você jogar partidas Ele calcula só, né? você vai achar um monte de combinações lá e vai te dar um monte de golpe. Certo. E o Kasparov foi só aqui, ó, só na manha, ó. Olha lá, ó, um jogo totalmente estratégico, tá vendo, Pedro? Sim. Ó, sacrificou a torre de E2, hein? Para você ver como máquina é, né, ó? Nem pensou duas vezes, ó. Já capturou logo a torre. Tá vendo, ó? Certo. Olha lá, ó. A máquina nem se preocupou com essa força dos peões aí, ó. Já foi logo tomando a qualidade lá. Aí, ó, abandonou. Tá vendo? Uhum. Ô, Pedro, você e a Vivi, liga a câmera aí para mim. De vocês. Deixa eu pegar. Ah, agora eu tô vendo a Vivi, ó. Agora ela tá com uma... tá claro aí agora, né, ô Vivi? Tá com luz aí, né? Agora dá para ver. Bom, então, espero que vocês tenham gostado aí um pouco da aula de hoje. Na próxima aula, eu dou um pouco mais de atenção aí para o Pedro, né? Hoje. Certo. E vou reforçar a importância dos outros alunos também participarem dessas aulas online, né? Então, hoje foi uma aula experimental e espero que na próxima aula tenhamos mais alunos aí para a gente conversar e aprender mais juntos, né? Sobre o xadrez. Vocês querem falar alguma coisa? Não? Não. Então tá bom. Então, ó, muito obrigado pela presença de vocês dois, tá? Espero vocês na próxima sexta-feira, no mesmo horário, tá bom? Na próxima semana eu vou mandar outro link, igual mandei hoje, aí para vocês clicarem e entrarem na aula, tá bom? Tá bom. Certo. Então, tenham vocês aí uma boa sexta-feira, um bom fim de semana, tá? Até a próxima Falou. aula. Até, tchau. Tchau. Falou, Pedro. Bom trabalho hoje na fábrica. Valeu, Bruno.